Fala, meu querido, minha querida, tudo bem? Vamos juntos, eu e você, para mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil. O que tá rolando, o que tá acontecendo aqui no canal Fisicando Fácil hoje? Ó, estamos gravando playlist de mecânica dos fluidos, né? Hoje nós estamos na aula 32, beleza? É a nossa segunda aula somente com resolução de exercícios da equação de Bernoulli para fluido real, tá? Lembrando que a aula 31 também foi um exercício, somente com resolução de exercício, e a aula de número 30, pessoal, foi uma aula teórica com um pequeno exemplo no final lá que eu fiz para você ter um aprofundamento melhor sobre a parte teórica, tá? Caso você queira, na resolução desses exercícios, apareceu alguma dúvida ou você quer acompanhar também a parte teórica, eu vou deixar o card aqui para você, só você clicar que você já vai ser direcionado para a aula de número 30, beleza? Bom, pessoal, então, se depois lá no final do vídeo você gostou desse vídeo, eu te ajudei de alguma forma, não se esqueça, né, de se inscrever no canal Fisicando Fácil e clicar no sininho de notificação para você receber os próximos vídeos aqui do canal, tá? E também deixa o seu like que você ajuda no meu projeto aqui no meu trabalho no YouTube, tá bom? E lembrando, dúvidas referentes aos exercícios, podem deixar nos comentários que eu sempre respondo à medida do possível, beleza? Então, bora para nossa aula então, pessoal? Bom, galera, esse exercício, né, ele dá aqui uma tubulação pra gente, né, aonde essa tubulação aqui tem o ponto 1 e o ponto 2, tá? A gente tem alguns dados aqui, né, o D1 e o D2 é 20 centímetros, né, o diâmetro dele, a pressão P1 e P2 é 10 metros de coluna de água e 25 metros de coluna de água, a nossa vazão é 10 litros por segundo, ele pede para a gente determinar o sentido do escoamento e a nossa perda de carga, ok? Bom, pessoal, como que eu vou começar a fazer esse exercício, né? Primeira coisa que você precisa estar atento nesse exercício, não são unidades usuais do nosso SI, tá? Então, tem um conceito de transformação de idade que você precisa saber para fazer esse exercício, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, saber essa questão de sentido de escoamento, como que funciona. Nessa aula de número 30 que eu passei para vocês, lá eu explico certinho como que faz para você saber qual é o sentido, tá? Aí na resolução aqui eu também vou explicar esse formato, como que faz, tá? E a perda de carga também a gente vai descobrir, ok? Então, para isso, pessoal, a gente então primeiro vai fazer as transformações, tá? Como eu falei para você. E aí, ao pedido que a gente vai fazendo, a gente vai progredindo no nosso exercício, tá? Então, pessoal, aqui, ó, 20 centímetros, né? Para metro, é só eu dividir por 100, né? Então, 20 dividido por 100 vai dar 0,2 metros, tá? Essa aqui não é uma transformação de medida, né? 10 metros de coluna de água e 25 metros de coluna de água. Bom, pessoal, a gente sabe, né, que 10,33 metros de coluna de água equivale a 101,3 kPa, tá? E aí a gente sabe, então, para a gente saber de 10 metros de coluna de água, a gente vai saber o valor em Pascal, tá? Multiplicando isso aqui em cruz, né? Então vai ser o x é igual a 101,3 vezes 10 dividido por 10,33, tá? Fazendo essas contas, pessoal, a gente vai chegar num valor de 98 kPa, tá legal? A gente faz a mesma coisa para essa de 25 metros de coluna de água, é o que eu quero saber, e 10,33 metros de coluna de água é correspondente a 101,3 kPa. Então, o nosso x vai ser, multiplicando em cruz, 101,3 vezes 25, dividido por 10,33. Bom, pessoal, fazendo essas contas, a gente vai chegar no valor de 245,15 kPa, ok? Então, a gente já pode, então, marcar aqui, ó, para facilitar, 98 kPa, e aqui
245,15 kPa, certo? Bom, a nossa vazão, pessoal, como que fica a nossa vazão, né? Para metros cúbicos por segundo, eu tenho 10 litros por segundo. Eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1.000 metros, ou a 1.000 litros, tá? Perceba, pessoal, que eu fiz diferente, justamente para vocês terem mais uma maneira de vocês fazerem transformação de unidade, tá? Ali eu fiz por regra de 3 e essa aqui eu fiz por regra da cadeia, né? Não sei se você conhece esse método, aqui no canal Fisicando Fácil eu tenho vídeos relacionados a isso, tá? Como que consiste ela? Eu tenho litros por segundo aqui nesse caso, então o litro está aqui em cima, eu quero cancelar ele. O que eu quero cancelar, eu tenho que colocar o inverso do que já está. Então, se o litro está aqui em cima, eu preciso colocar o litro aqui embaixo, tá? Para que eu cancele ele. E, logicamente, o que eu quero, né, eu coloco na outra frente, né, que aqui no caso seria em cima, ok? Então, eu cancelo esse cara com esse cara aqui. E aí a gente vai chegar num valor de 10 dividido por 1.000, né? Eu posso cancelar esse camarada com esse camarada aqui. 1 dividido por 100 é a mesma coisa que eu voltar 2 casas para trás, né? 0,01 metros cúbicos por segundo. Ok? Então aqui a gente já pode escrever, ó, que é 0,01 metros cúbicos por segundo. Bom, pessoal, agora a gente precisa determinar o sentido do escoamento. Bom, o sentido do escoamento, pessoal, como que eu determino, né? Como eu falei lá na aula de número 30, eu expliquei isso. A gente sempre, pessoal, grave isso, sempre vai ser do ponto de maior carga para o de menor carga, certo? Então, por exemplo, se o H1 for maior que o H2, então é de 1 para 2. Se o H2 for maior que o H1, então é de 2 para 1, tá legal? Para isso a gente precisa aplicar a equação de Bernoulli, ok? Então, feito isso, pessoal, a gente vai precisar abrir essa equação de Bernoulli. Bom, a equação de Bernoulli pede-nos que a energia de posição nós temos. As pressões nos dois pontos a gente tem. O peso específico também a gente é dado, né, 9.800. As velocidades no ponto 1 e no ponto 2 a gente não tem, né? Aqui ele não passou pra gente. Aí agora você vai se perguntar, e agora, como a gente vai fazer? Então calma, fica tranquilo, ó. Como é que a gente vai resolver? Uma outra fórmula relacionada com velocidade é a equação da continuidade, tá? Que também usa essa questão de hipóteses simplificadoras de regime permanente, que a vazão que entra é a mesma vazão que sai, tá? Isso independe de nesse sentido ou no sentido ao contrário, tá? A vazão que entra é a mesma vazão que sai, ok? A vazão a gente já tem. O diâmetro, nós temos também D1 e D2. Aí fica fácil, a gente calcula a velocidade, ok? Mas se eu te dizer que a gente não precisa também calcular a velocidade, por que não precisa calcular? Vamos ver se você está atento aqui. Ele, nesses dados, acabou facilitando o nosso processo. Por quê, pessoal? A gente tem o D1 e o D2 são iguais. Se a vazão também é constante, eu tenho diâmetros que são iguais, você concorda comigo que a velocidade em ambas vai ser a mesma? E que se elas vão se anular de uma certa forma? Então, por exemplo, aqui, ó, vou escrever para você visualizar melhor. A vazão que entra é a mesma vazão que sai. A velocidade 1 vezes a área 1, tá? É igual a velocidade 2 vezes a área 2. Eu vou agora colocar em termos de diâmetro para você visualizar melhor também. A velocidade 1 é igual a vezes π vezes o diâmetro 1, tá? Esse símbolo aqui, tá, pessoal? É diâmetro, tá? Não usei essa mesma nomenclatura, mas é a mesma coisa. Dividido por 4 é igual a V2 vezes π diâmetro 2 ao quadrado sobre 4. Então, você concorda que
se essa vazão é igual a essa que sai, e se eu sei que esse diâmetro aqui também é igual a esse, a única incógnita que sobrou foi a velocidade. Então a velocidade dos dois vão ser iguais, certo? Pensa assim, aqui tem uma área, tá saindo a mesma vazão aqui. E aqui também a mesma área com a mesma vazão. Logicamente a velocidade vai ser constante, vai ser igual, tá? Então eu não preciso calcular a minha velocidade, tá? Poderia calcular para saber um valor dela, quanto que vai sair, mas em específico a gente não precisa saber em si o valor da velocidade, não é a resposta final do exercício, tá? Então a gente não precisa calcular isso. Eu só quis mostrar para vocês que sempre a gente precisa ficar atento aos dados que a gente passa, né? Agora, se aqui, pessoal, fosse diâmetros diferentes, por mais que a vazão seja igual na saída e na entrada, aí sim, aí já muda a jogada, ok? Aí já muda a abordagem. Então, pessoal, a gente já pode ir diretamente já aplicando a equação de Bernoulli, ok? Então, vai ser o H1 é igual ao H2. Então, Z1, P1, peso específico, velocidade 1 ao quadrado sobre 2G, é igual a Z2, P2, peso específico, V2 ao quadrado por 2G. Beleza? Bom, pessoal, a cota 1 e a cota 2, tá? Cota 1 e cota 2, 10 metros, em relação ao plano horizontal de diferença. Mais a minha pressão é 98 kPa. Eu vou multiplicar isso por 1000, tá? Para achar em Newton metro, para achar só em PA, ok? Dividido por 9.800 Newton por metro. Lembrando que eu não deduzi esse valor é escrito que é o peso específico da água, então a gente usa 9.800, ok? Mais a velocidade 1, a gente falou que era 0. O nosso Z2, quanto que vale? Vale 10. Mais a nossa pressão no ponto 2, 245,15 vezes 1000, né? Dá 245.150 Newton por metro quadrado, dividido por 9.800 Newton metro. Mais a nossa velocidade 2, que esse camarada aqui, ó, vai ser 0, né? Então aqui é 0, aqui é 0, e aí só fazer as contas, né? Então aqui vai ficar um 10, vai ficar aqui um 10, então 9.800 dividido por 980 dá 10, né? 10 mais 10 dá 20. É igual a 10 metros. Bom, pessoal, fazendo essas contas, né, a gente vai chegar no valor de 25, aqui, né? 25 metros, tá? Com mais 10 aqui no caso, dá 35 metros, ok? Então, portanto, né, dá pra gente perceber o quê, né? Que o nosso H2, ele é maior que o nosso H1. Portanto, né? Qual que é o sentido? Isso, de 2 para 1, porque o H2 é maior que o H1. É de 2 para 1, tá? No sentido de escoamento. Então ele está vindo assim, tá, pessoal? Ok? De 2 para 1. Bom, aí só outra dúvida que às vezes pode aparecer para vocês, analisando aqui. Por que eu não cancelei então esse 10, né? Porque é 10 metros aqui, 10 metros aqui. Até poderia, porque você concorda comigo que aqui se eu tirasse ficaria 10 metros e aqui ficaria
25 metros. Daria, né? Equilibrou as mesmas coisas, né? Só que, assim, por quesitos como fala? Por questão de numeração, que é um valor mais alto, né? 10 metros, a gente pode levar isso em consideração e não precisa calcular, né? A gente ganha tempo na nossa resolução de exercício, já foi dado pra gente, então a gente só colocar o valor. A velocidade a gente já tinha que calcular, tudo mais, tá? Agora, a perda de carga. Bom, pessoal, a gente tem uma fórmula, né, que é fundamental, que explica que o H1 é igual ao H2 mais a perda de carga. Só que isso se aplica quando se fosse no sentido 1:2, ok? Porque o que ele está dizendo? Lembra lá no primeiro momento que a gente viu na equação de energia, equação de Bernoulli sem perda de carga e sem máquina, que o H1 tem que ser igual ao H2. Aí a gente foi e falou assim, ó, peraí, a gente vai colocar perca de carga, vai apresentar uma perca, ou vai colocar uma bomba, aí o H1 tem que ser diferente do H2, certo? Mas aí, matematicamente falando, a gente colocou um outro termo para que ambos, no final, sejam iguais. Essa parcela tem que ser igual a essa parcela, ok? Eu concordo, o H1 não é mais o H2, realmente, porque está somando com alguma outra coisa. Então, ou seja, esse alguma outra coisa, que é a nossa perda aqui no caso, ou poderia ser o HM, no caso, se fosse de bomba ou turbina, ele tem que somar com a outro ponto da outra perda de carga, para que a somatória desses dois seja o valor do outro ponto que está se referindo. Tá legal? Com isso, então eu não posso falar aqui no caso, ó, nesse caso específico aqui, o H1 ele é menor. Então, você concorda comigo que se eu colocar os valores aqui, vai ficar 35 e 20. Então, tipo assim, vai ficar 35 mais a perda de carga tem que dar 20. Então, a perda de carga teria que ser um valor estranho, daria ao contrário. Então, o que eu quero te passar é que aqui vai ser como? O H2 é igual, ó, o H2 vai ter que ser igual ao H1 mais a perda de carga que ele saiu aqui. Ele perdeu, né? Ele tá maior do que o 1, né? Certo? Então, logicamente, é uma perda de carga. Perda de carga ele está perdendo. Então, ou seja, ele foi maior aqui, houve uma perda, chegou aqui. Tá? Então, o H1 mais a nossa perda de carga. Então, se você perceber, o que eu fiz só aqui de alteração, né? Eu só troquei o H1 pelo H2. Ok? E aí, a gente pode fazer as contas, né? E aí a gente vai chegar num valor de quê, né? Deixa eu só apagar aqui, senão eu vou apagar aqui. Só para você pagar os dados, só para ganhar espaço, tá, pessoal? Então, o H2, né, ó, reescrevendo lá a nossa fórmula, o H2 é igual ao H1 mais a perda de carga, de 2 para 1, tá? Sempre vamos colocar isso, tá, pessoal? Determinar realmente certinho se é 2 para 1 ou 1 para 2, para a pessoa que está vendo entender, tá? Então, o nosso H2, a gente precisa isolar a perda de carga. Agora, matematicamente, isolando a perda de carga, a gente vai falar que o H2, vou passar esse cara para cá negativo. Então, vai ficar a nossa perda de carga de 2 para 1, o H2 35 e o H1 é 20. Então, a nossa perda de carga vai ser 15 metros. Beleza? Então, sentido 2 para 1, perda de carga 15 metros. Ok? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado a ter clareado aí as suas dúvidas. Muito obrigado, um forte abraço, até mais e valeu!